20 graus, são 21 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Estou aqui com os consultores da Timbira, senhor Dixon Guedes e Euler Taveira. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. E aí, senhor Dixon Guedes, também outro consultor da Timbira, falando diretamente de Florianópolis, é isso? Florianópolis, Santa Catarina, fazem 20 e poucos graus aqui, 24 mais ou menos. E tá uma noite relativamente boa. Vamos ver o que a gente tem para hoje aí, né? Ninguém colocou cerveja para gelar hoje? Não, não deu tempo. Eu cheguei agora há pouco também. Senhor Euler Taveira, falando diretamente de Palmas, Tocantins, como é que tá aí, Euler? Muita chuva. Muita chuva, calor? Desde o início do ano, chuva, muita chuva. Hoje passou o dia chovendo. Temperatura agradável, né? Essa época do ano é muito bom aqui porque a temperatura ela é bem agradável por conta dessa chuva. A temperatura fica mais amena. Muito bom, então estamos com os consultores da Timbira. O Fabrício hoje não veio porque está na estrada, a vida de consultor não é moleza. Eu também cheguei agora há pouco em casa. O Euler acho que também Eu chegou também. agora, também a gente começou em cima da hora. Então, estamos aqui com 3 consultores da Timbira, sua empresa brasileira de Postgres, e vamos falar sobre o Postgres 9.5. Nós fizemos uma pesquisa, tivemos poucas respostas, mas respostas interessantes, e falaram sobre quais foram as funcionalidades do Postgres 9.5 que as pessoas acharam mais interessantes. Em primeiro lugar, com 42% de opções, cada pessoa podia escolher 2. Então, na verdade, somando tudo, a gente tem 200%. Né? Mas as pessoas citaram principalmente o Upsert, com 42,1%, que é a ideia de você poder fazer insert e se tiver uma chave duplicada, você toma uma ação de ou não fazer nada ou fazer um update. O que os senhores acham desta nova funcionalidade do Postgres, senhores? Olha, eu particularmente achei que demorou muito o Postgres ter uma funcionalidade assim, porque isso já era uma funcionalidade de outros bancos, inclusive o pessoal sempre pedia, sempre buscava alternativas, e a alternativa que o Postgres tinha é sempre você correr para o lado procedural, né? Fazer uma procedure para poder emular isso. E com esse comando agora fica muito mais fácil, muito mais prático, e muita gente até usou o slogan de quebrar as barreiras de migração do MySQL, porque muita gente ainda estava nele ainda por conta desse comando ainda que é bastante interessante. Como o Fábio disse, ele é um comando que faz, você consegue fazer um merge das coisas, né? Ele não é bem o comando merge, mas ele é digamos assim, um subconjunto do merge, né? Ele consegue cobrir, no meu ponto de vista, claro, né? Boa parte dessa parte de merge. Então é um comando bastante interessante. Eu acho que por isso que ele é um dos primeiros da lista ali no Release Notes. Mas ao mesmo tempo é uma coisa relativamente simples, né? Não é algo assim tão espetacular assim. Muita gente emula isso com Procedure e coisas assim. Ao mesmo tempo também, por que demorou tanto, né? Eu acho que as discussões antigas, se a gente for dar uma olhada, ora tinha a questão da sintaxe, ora tinha a questão do próprio comportamento, né? Como que ele ia se comportar realmente, né? E eu acredito assim que, na verdade, demorou um pouco nessa questão da decisão, tanto quanto a sintaxe e quanto como que ele ia se comportar, o que que ele iria fazer. Tanto é que ele não é bem um merge, né? Uhum. Ele é, na verdade, um insert ali que vai tratar um conflito para você. Então eu vejo até que essa sintaxe, ela ficou até bem... parece que ela ficou até mais flexível que outras soluções existentes, né? O problema maior é a questão dos locks, né? Exatamente. Então, o comando merge, o grande problema dele é a quantidade de locks, ou invertendo a linha de raciocínio, a quantidade de deadlocks
que ele tem, a quantidade de casos de deadlock que ele tem, você tem que tratar. Então, nesse ponto, o upsearch ele é interessante, porque se você comparar o upsearch com o merge, claro, o upsearch não é o merge, ele é um subconjunto, mas a quantidade de logs que ele precisa é bem melhor, bem menor, e ele consegue cobrir uma quantidade de casos relativamente grande, ou seja, o subconjunto que o upsearch consegue atender é boa parte dos casos de uso do merge. Então, isso torna o comando bastante interessante. Não sei se os senhores concordam comigo. Eu E concordo plenamente. já tem publicado algum teste de performance com ele? Sim, eu não me recordo dos números agora, Fábio, mas eu me lembro que o Peter, que foi o desenvolvedor que trabalhou nessa funcionalidade, diga-se de passagem, ele fez um trabalho brilhante, né? Até cheguei a conversar com ele lá no PGCon, não sei se tu recorda dele lá, no PGCon do ano passado, e ele fez alguns testes de performance, mas não me recordo dos números, né? Foi só para provar que ele não era tão... A performance deles não seria tão desastrosa. Mas ele chegou a fazer esses testes, sim. Bacana. Muito bem. Muito Uma bem. coisa até que eu queria acrescentar, e aí fica um questionamento, é como que os nossos queridos ORMs aí vão se comportar com o Upsert, né? Tipo, eu não vi nenhum ainda, dei uma pesquisada, né, no Hibernate, por exemplo, e tal, para dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa que para tratar o retorno, como que ele se comportaria, né? Principalmente na questão quando ele faz o versionamento do objeto, né, usando o banco e tal. Então, por outro lado, a parte de data warehouse, né, e deve ter um ganho, né? Porque muitas aplicações data warehouse fazem cargas massivas, né? Às vezes ele vai lá e ou ele controla um delta, ou ele tem que apagar tudo e reinserir de novo, para ser mais simples. Talvez com um mecanismo assim fica mais tranquilo de trabalhar, né? Eu não, assim, não ouvi e nem li sobre nenhum ORM que ainda implementa o comando. Pode ser que ele suporte, mas via a query nativa, né? Mas que implementa o comando ainda, eu particularmente não vi nenhum ainda. Será Eu que eles acho que isso é implementam em questão outros de bancos tempo. de dados? Será que para outros bancos de dados eles implementam? Porque é uma implementação meio específica para cada banco de dados, né? O merge do Oracle é completamente diferente, a sintaxe, a implementação, né? Eu acho que cada um tem o seu, né, Fábio? Eu Então, particularmente não sei. Eu não trabalho com RM. então É. é uma coisa a se pensar se os ORMs utilizam esse tipo de implementação ou se eles têm suas próprias formas de tratar esses casos. Mas é uma questão assim, tem bastante coisa para investigar ainda no uso do Upsert ainda, né? Tem. A segunda funcionalidade mais citada aqui, com 31,6%, foram os índices BRIM. Que é interessante que eu estava olhando aqui, tem muita gente ainda que sente falta dos índices. Qual que é o nome daquele que a gente faz de memória? Bitmap. O bitmap. E ele está na lista dos features unwanted, ou seja, o pessoal está satisfeito com os índices bitmap em memória e não em disco, né? E aí a gente traz essa novidade aí do índice BRIM, que é uma alternativa para casos específicos. O que vocês acham aí? Essa funcionalidade ela foi implementada pelo Álvaro Herrera e a ideia dela veio justamente num projeto que a empresa que ele trabalha, a Second Quadrant, estava fazendo lá na Europa. Então, a ideia deles era o quê? Melhorar a cobertura do Postgres na área de Data Warehouse, na área de Big Data. Então, eles bolaram esse índice, que é um índice baseado em como se diz, intervalos de blocos ou intervalos de páginas. Então, a ideia dele é suportar pesquisas em tabelas
gigantes, né? A ideia é essa. E, bom, os números são bem satisfatórios e eu acho que, em termos de ter um índice bitmap ou um outro tipo, eu acho que esse índice ele atende muito bem esse nicho específico de tabelas grandes e você ter que ter um índice ali. Até porque você consegue controlar também o tamanho do índice, né? Você pode especificar a quantidade de páginas, né? O tamanho do intervalo que você vai trabalhar. Eu acho que nesse ponto a gente consegue ter uma certa flexibilidade de trabalho com esse índice e o ganho dele é bastante expressivo. Eu vejo que aplicações práticas assim, né, seriam tipo, se você pegar algumas tabelas que são meio que ordenadas naturalmente, digamos assim, né, como por exemplo uma tabela de log, que ela só vai, tipo, ela vai inserindo dados e você tem ali um timestamp, algo sequencial, né, uma tabela de auditoria ou até movimentações em conta corrente, que são coisas que são, né, tabelas que tendem a crescer muito. São tabelas que representam um movimento de alguma coisa e tal, e elas naturalmente elas têm uma ordem que você pode botar um serial, um timestamp. Então, como o índice Brin, ele grava o intervalo, né? Ele diz que naquela faixa você, olha, aqui você começa com 1 e termina com 1000, e aí ele coloca tudo ali dentro, a busca fica muito rápida, né? Até tem um link de uns testes que o DEPS lá fez, em que eu acho que eu vou até colar aqui, mas acho que não. A gente coloca nos comentários depois. Comentários Vou no colar YouTube. aqui, que é em que ele testa e lá tem alguns valores assim bem significativos, né? E em alguns casos, inclusive, como ele usou alguns textos randômicos ali, talvez não ficou muito bom ali a granularidade dos testes, mas mesmo assim é bem significativo, assim, bem expressiva as diferenças, né, entre o índice B3 e o índice Brin. Não só o tempo, né, Guedes, mas o tamanho O também, né? tamanho, significativo, o tamanho, né? O tamanho chega a ser absurdo, né? Que é aquilo que eu falei, você consegue controlar também o tamanho dos intervalos. Então, independente do tamanho da sua massa de dados, Sim. você consegue controlar o tamanho. Claro que isso tudo vai depender disso que você falou, né? Da questão dos valores que você tem. Mas como você comentou, se for sequencial, data, um serial, você consegue trabalhar com intervalos relativamente grandes. E consegue ter uma precisão nas consultas boa. Sim. Então aí você consegue ter um tempo de resposta também satisfatório. E uns testes que eu fiz. Pode falar. Esse é um ponto positivo. Uhum. Os testes que eu fiz era coisa de absurda, assim, do tipo, com 2 milhões de registros, o índice B3 chegar a 30 mega e o Brin chegar a 70K. Então, mais ou menos por aí. Exatamente. Mas em termos de velocidade de acesso? Bem mais rápido, Fábio. Nesses casos, como o índice é menor... Uhum. Mas, por exemplo, o índice bitmap a gente vai usar em casos onde a variação dos dados é pequena, certo? E aí você tem um índice mais enxuto com uma velocidade de acesso maior. No caso do Brin, a gente tem casos de uso diferentes do bitmap, correto? Sim. Uhum. Para a gente não querer tentar trocar uma coisa por outra. Ambos são utilizados em Big Data, mas são para casos específicos. E tem que ver também que o Brin tem uma questão de manutenção desse índice também, né? Sim, ele é mais para dados mais estáticos, né? A ideia dele é essa. Porque se você tem dados que são dinâmicos, por exemplo, uma tabela de endereços, uma tabela de pessoas, eu acho que não é muito interessante. Mas se você tem uma tabela de log, né, uma tabela de auditoria, são coisas estáticas, eu acho que esses são os casos que você pode usar esse tipo de índice. Não seria exatamente estático, seria linear, né? Sim, Estático, é menos update e mais inserções, né? Isso. Uma tabela que trabalha mais com insert do que com updates. Isso. Exatamente. Porque
se você tem uma tabela que ela tem uma dinamicidade maior, você entra a questão da manutenção, né? Você vai ter que realizar nesse tipo de índice. E Uhum. Não que aí o você B-Tree não tenha pode... manutenção, né? Mas ele balanceia de uma maneira mais tranquila o B-Tree, né? Isso. Uhum. Muito bem. Eu acho que é uma coisa que ainda vai mostrar muitos frutos interessantes aí. Depois, empatado, nós temos duas funcionalidades aqui. Vamos começar aqui. Estão empatados com 26,3 exatamente. O primeiro é o Row Level Security Policies, que é aquela história de você poder ter uma política de segurança por registro de uma tabela. Que antes a gente tinha uma implementação com SE Linux, né? Que era um pouco mais Isso. chato de usar, né? Só funcionava em Linux. O SE Linux é um troço que nem todo mundo gosta de trabalhar no sistema operacional, né? Não é um cara bonito de se usar e tem que saber usar, né? O que você achou aí, Euler? Olha, era uma outra funcionalidade que o pessoal também estava perseguindo, né, há um bom tempo, e o pessoal começou a trabalhar no campo das ideias, e eu acho que a ideia aí amadureceu durante longos anos, eu acho que uns 5 anos, de quando o SE Linux foi implementado e foi implementada aquela extensão. Mas a ideia era ter essa parte coberta, né? Ou seja, eu ter um nível de segurança a nível de registro. E o Stephen, que foi o cara que trabalhou em cima da ideia e da implementação, ele tentou cobrir boa parte dos casos e ele trabalhou acho que 1 ano e meio aí ajustando coisas e tudo. E a ideia é essa que você falou. Eu permitir controlar registros numa granularidade bem baixa, ou seja, a nível de registro, não a nível de tabela, que é o que a gente tem hoje com os comandos aí, o Grant Revoke. Então, para quem precisa fazer uma verificação a nível de registros, tá aí a funcionalidade hoje. Existiam algumas extensões que faziam isso, mas era algo bem específico, não era um comando específico do Postgres. E eu acho que veio em boa hora. O que você acha, Guedes? Eu, eu achei assim bem interessante, porque com ela você consegue até pegar um ambiente que teoricamente poderia ser feito com multi-tenancy e utilizar uma própria coluna que você tem nas tabelas para conduzir a questão da segurança, né? Então você pode ter, por exemplo, lá os dados das suas filiais, tudo num único esquema, numa mesma tabela, né? Onde você tem um código, por exemplo, da filial, e você ter aplicações e usuários conectando de várias filiais distintas, mas cada um só consegue enxergar a sua própria, né? E isso está lá no nível da consulta, ou seja, você conseguiria até emular isso também com visões, por exemplo, né? Você poderia pegar lá, por exemplo, o nome do usuário e aí detectar qual era a filial dele, e aí através da visão você... Mas isso é, né, um pouquinho complicado em termos de você ter que criar rules na visão para o cara fazer insert. Então, assim, o gerenciamento disso era um pouco, né, complicado. Agora ficou mais transparente, né? Então, você pode ter um ambiente multi-tenancy, digamos assim, sem ter muitos esquemas, por exemplo. É uma forma de uso. Eu acho que é até importante dizer também que as políticas que você aplica com Row Level Security, elas são políticas, elas são permissivas, né? Então, você cria políticas permissivas. Então, cada política ela atua como se fosse um braço OR, né? Então, você cria uma política, você coloca duas políticas na mesma tabela, a mais permissiva vai acabar prevalecendo, né? Então, tem que só tomar um cuidado quanto a isso na hora de criar as políticas em cima das tabelas e, no caso, sempre ler a documentação, né? Para entender bem como é que funciona, né, o comportamento. Para não achar que o comportamento esperado é um, mas na verdade é outro, né? Então só tem que ter um cuidado ali, ler bem a documentação, né?
E é bem flexível também, né? Eu só acho que é uma coisa para se usar com parcimônia, né? Tem custo usar isso, embora o custo não seja tão alto, é um troço chatinho, você tem que ter um certo cuidado para utilizar. Eu não gosto muito da ideia de usar isso para multi-tenancy, mas eu prefiro usar isso para coisas bem específicas, como dados de cartão de crédito ou dados mais sensíveis. Uhum. Eu acho que é uma abordagem mais sensata utilizar em casos bastante sensíveis e não usar em larga escala dentro do seu banco de dados. Porque é uma dor de cabeça a mais para você gerenciar. Né? E gera um nível de abstração também que você pode acabar não pensando no momento até de crise, né? De algo, a aplicação parou de enxergar algum dado, ou começou a aparecer dados que não devia para algum usuário. Daí você começa a pensar, mirabolar um monte de coisa, quando vê, sem querer, você colocou lá uma policy de 1 igual a 1 e sem querer aplicou numa tabela errada. E aí... Não, e gerenciar as policies é um puta trampo, né? Nossa. E você tem que ter um casamento com a aplicação também, né? Em cima disso, porque se a aplicação não está esperando enxergar um determinado tipo um conjunto de linhas ali de uma tabela e ele passa a enxergar, ele pode dar erro, porque ele não estava esperando aquele valor para aquela coluna específica. E aí você monta aquilo ali dentro da aplicação e você pode ter problemas, né? Então, às vezes, o DBA mexendo numa policy, ele pode estar afetando o comportamento da aplicação. Então, tem que ser algo muito bem pensado e tem que estar bem casado com a aplicação. Eu concordo com o que o Fábio disse, que tem que ser uma aplicação bem específica. É claro que pode ter os radicais que vão fazer como o Guedes sugeriu, né? Usar no ambiente multi-tenancy. Mas eu acho que se você usar isso em larga escala, você pode ter alguns problemas, né? Além desse que eu citei também, questão de velocidade de acesso, que eu acho que para alguns casos pode ser que seja crítico, e nesse caso você vai ter sempre planos mais lentos, porque ele tem que interpretar as policies. Eu preferia trabalhar com particionamento de tabelas e views, alguma coisa mais ou menos assim, hierarquia, algo do tipo. Mas aí é uma longa história também, né? Ele tem a sua utilidade, né? Claro, a gente está citando vários casos aqui, mas... Não, em casos de dados realmente sensíveis, ele é essencial, né? O caso clássico do número do cartão de crédito, né? Ou você esconder dados da diretoria, alguma coisa nesse sentido também, ele é facilmente aplicável. Não, é uma mega ferramenta, só que não é tão simples de usar. Em nenhum banco de dados é uma coisa simples de usar. Né? Tem que usar com bastante cuidado e tem que testar direito antes de usar. A nossa próxima funcionalidade aqui na nossa lista é a parte esperada por muitos, que é o Grouping Sets, Cube e Rollup, que é uma coisa que uma parte disso já existia como uma extensão, né? E agora a gente tem natural no código, com uma sintaxe mais bem definida, e junto com o Brin e algumas outras coisas, vem como parte de um conjunto aí atacando especificamente a parte de Big Data. Né? Exatamente. E assim, o Group Settings é uma funcionalidade antiga no padrão SQL. E muita gente perguntava, bom, por que o Postgres não tem, todos os outros bancos já têm? E sempre vinha essa questão à tona, né? Vieram algumas implementações, essas implementações não vingaram, principalmente pela questão da complexidade do planejador, né? Da ideia de se fazer ali no planejador, até que veio essa implementação agora, que foi bem estudada, bem feita por um desenvolvedor que já está há um bom tempo no grupo de desenvolvimento, e daí ele conseguiu fazer essa funcionalidade e eles colocaram para funcionar. Para quem usa DW, é uma mão na roda, porque você tinha que emular isso aí. E emular
isso aí era muito ruim, né? Eu acho que, não sei, vocês também passaram por essa experiência de precisar fazer isso aí, ter que fazer no SQL mesmo, e conseguir fazer um workaround ali para poder implementar principalmente o Rollup e o Cube, que eu acho que são duas extensões do Group Settings que são os casos mais usados. Eu precisei fazer algumas vezes e eu tive que fazer na mão. Então, eu sempre imaginava, bom, alguém poderia ter implementado isso aqui. E agora, nessa versão 9.5, veio essa implementação. Guedes? Uma coisa que eu achei interessante é que eu tenho um ambiente que consome alguns logs em Elasticsearch, né? E aí ele tem aquelas pseudo-consultas lá, que é aqueles JSON lá gigante e tal, e ele tem um esquema que ele faz agregação da agregação e vem tudo num único resultado, né? E para fazer isso em SQL era bem chatinho, assim. E com Group Sets ficou quase a mesma coisa. Tipo, é possível fazer na mesma consulta, né? Você consegue trazer uma série de dados, né, que antes você teria que fazer alguma coisa com lateral ou com montar unions. Unions. O Né, meu seria bem... é Unions. Hã? O meu é Union, um consulta enorme. Union, e aí vai, né? Union, e por aí Exato. vai. Cara, Eu ficou vou muito confessar simples, que ficou muito legal. eu sempre mandei o cara resolver isso na aplicação. Falei assim, ó, os dados estão aqui, soma aí na aplicação, vai. Agora você pode recomendar diferente, Fábio. Agora eu posso recomendar diferente. Mas Aí, assim, nunca me fez tanta falta, eu adoro assim. esse post. Nunca foi uma coisa que me fez tanta falta. Mas Não, eu já falei. quebra uns galhos. Mas, por exemplo, o Cube eu ainda uso, mas o outro, Rollup, não, o Group Settings. eu acho que você começa a ter casos muito específicos. Tem coisas que com Window Function, acho que às vezes você resolve melhor, sei lá. Mas é uma funcionalidade que para relatórios complexos ajuda bastante, né? Com certeza. Para dados sintéticos, eu acho que dificilmente, claro, depende muito dos relatórios, mas boa parte dos relatórios sintéticos que eu já tive que fazer, sempre me veio a ideia de usar essa funcionalidade. Não sei vocês, mas boa parte dos relatórios que eu já encarei, que eu olhei assim, às vezes já estava implementado, mas com aquele monte de Não tem muito tempo eu peguei uma consulta de mais ou menos umas 3 páginas, com uma pancada de Então eu olhei, assim, a primeira vista era fazer algumas visões, que tinham algumas partes repetidas, e usar o Group Settings para diminuir essa consulta para pelo menos meia página. Bom, depois disso, que eu achei que ia ter mais citações, que eu achei uma funcionalidade mais interessante, mas apareceu nessa ordem aqui, a parte de Foreign Schema, é uma parte aí que Foreign Table, a herança, né, e a importação do esquema, apareceu aí com 10,5% cada um deles. O Guedes, inclusive, já andou brincando com isso aí, né? Eu tava fazendo algumas coisas. Postando aí no blog dele aí. O que você achou aí, Euler? Olha, eu achei bastante interessante, principalmente para facilitar essa transferência do esquema, da definição para um servidor Postgres, por exemplo, você puxar de um SQL Server, de um Oracle, assim que tiver implementado no FTW. E, claro, isso reduz o tempo de que você precisa montar essas DDLs, né? Reduz bastante aí um comando que é simples, né? Eu achei bastante... Quando eu vi a funcionalidade a primeira vez na lista, eu falei assim, porra, isso é muito bom. Isso aqui eu usaria muito bem. Então,
eu particularmente gostei bastante dessa funcionalidade em si, apesar dela não estar lá no topo do top, digamos, das mais importantes para essa release. Eu acho que para quem usa dois ou três bancos de dados distintos e precisa fazer isso diariamente, puxar uma tabela para o Postgres e criar uma tabela externa ali, eu acho que isso aí vai ajudar bastante. Até para a questão de automação de algumas rotinas, né? Que você de repente quer testar alguma coisa, tipo, você, né? Achei que ficou bem interessante também, né? E sempre naquela linha, né? Tipo, o grupo de desenvolvimento vai lá, implementa alguma coisa na API do código, né? Para expor isso de alguma forma para que outros FDWs implementem isso, mas também tem lá a dica, né? Tipo, o próprio Postgres FDW lá da Contrib tem essa implementação, né? Então, outros FDWs podem fazer algo nesse sentido, né? Também, né? Então, Eu eu vejo... espero que venha logo, viu, Guedes? Porque facilitaria bastante, principalmente eu tenho alguns ambientes heterogêneos que trabalho e volta e meia eu preciso fazer isso aí às vezes. Às vezes de maneira temporária, às vezes de maneira definitiva, né? Fazer essa conversa aí entre fontes de dados distintas. E Uhum. esse import aí seria uma mão na roda para eu não ter que pegar, olhar o tipo de dado, colocar, ativar e ir fazendo esse meio de campo. Então, já me economizaria muito trabalho, né? Eu vejo assim O que eu não, essa funcionalidade. o que eu não vi, Euler, foi se lá no file FDW foi feita alguma coisa nesse sentido, assim, também. Eu não cheguei a ver se foi feito, porque seria, tipo, se o cara tiver, por exemplo, um arquivo CSV, né, e quiser meio que importar o esquema lá sem ter que criar, né, seria algo que daria para fazer, né, porque o cara tem um server, o cara diz, olha, a partir desse server aqui, eu não tenho o arquivo, eu não tenho a tabela, né. Por exemplo, quando você usa quando você importa, por exemplo, o log do Postgres em CSV. Você gera o log do Postgres em CSV. Seria legal se o file FDW pudesse, por exemplo, ler lá o arquivo, pegar e criar uma tabela fake para ti, mesmo que tenha nomes estranhos nas colunas, mas só para meio que importar. Se você tiver um arquivo CSV bonitinho, que a primeira coluna, a primeira linha são os nomes das colunas, daria para importar, né, esse foreign esquema para dentro do banco. Então você teria um arquivo CSV, você dá um import lá e ele já gera o cara e você sai brincando, né? Ideia interessante, Guedes. Eu acho que Seria nada. se não Algumas tiver. planilhas trabalham, né? Elas consideram a primeira linha o título muitas vezes. Bacana. Depois temos aqui os novos operadores para JSONB. Eu ainda não trabalhei muito com JSONB, eu acompanho, vejo, a gente inclusive gravou aí no ano passado um programa só sobre isso, mas em produção eu ainda não tive nenhuma aplicação. Vocês estão usando aí? Como é que tá? Eu ainda não estou usando, Fábio. Já brinquei com ele, a gente até fez um hangout sobre ele, mas eu ainda não estou usando, né? Muita gente está usando para muita coisa o JSON, então eu acho que meio que virou um padrão para interoperabilidade de dados aí. A galera de startup está usando isso aí na veia, né? Você já usou, Guedes? Cara, eu estou usando, digamos, não é no ambiente produtivo, né? Mas não chega a ser de produção, mas na verdade é num ambiente de produção de consumo de logs, né? Então é os logs sendo consumidos e aí é um log do Apache, um log de JBoss, um log de Postgres e aí os campos comuns são fixos e o restante é JSON, cara. Eu tô tirando, a ideia é meio que tirar um pouco do Elasticsearch ali
e colocar tudo, aí usar tudo Postgres mesmo e trabalhar em cima do JSON ali, porque, cara, é bem interessante, assim, é bem interessante. Então, eu acho que é, quando implementarem outras funcionalidades na especificação, como, por exemplo, diferença entre JSON, por exemplo, JSON diff, essas coisas, JSON estendido, acho que vai ficar bem mais interessante e a adoção vai ser cada vez maior, né? Porque acaba tendo uma confiabilidade em termos de como o Postgres processa, armazena, valida, né? E indexa, né? Uhum. Que Isso. a grande questão é a indexação ali, que você pega aí um Mongo lá, que tem indexação lá em cada campinho, o próprio Elasticsearch também lá com o Lucene por debaixo dos panos. Ah, cara, a forma como você indexa o JSON-B no banco e trabalha depois com ele é muito interessante. Esses novos operadores ali no caso é o de replace e o set, né, que você está falando, né? Os, Isso. os- Isso. eu achei isso aí ficou bem interessante, assim, cara. E nos testes que eu fiz, assim, não vi nenhum problema muito de performance, assim, mas é aquela coisa, geralmente são dados que são mais estáticos, né? São poucas vezes que você precisa mudar. É tipo para adicionar, por exemplo, uma tag, por exemplo, em todos os JSON de um determinado tipo, por exemplo. Aí são coisas pequenas assim, na verdade, né? Mas é interessante, achei bem interessante, assim, ver a mão na roda esses dois ali. A É, gente tem tido um aumento. é, Acho que a gente vai encontrar ainda melhorias nisso em várias versões futuras do Postgres. Ainda vai demorar um tempo até o pessoal colocar tudo que está na fila aí, né? Tem muita gente implementando coisas na mão, fazendo várias coisas por aí, né? todas as funções, eu acho que até, mas já está um conjunto de funções bem interessante. A primeira versão não veio com tantos operadores, tantas funções, mas nessa versão agora ele já tem uma quantidade relativamente grande de funções úteis. Eu acho que assim das funções que eu achei bastante interessante, dá para citar aqui, que é a função que consegue fazer até agregação. Eu acho que aí você consegue ter alguns casos específicos aí para essa funcionalidade. E, claro, agregando tudo que está implementado em cima, né? Como o Guedes disse, a parte de indexação, que eu acho que é um ponto crucial para essa solução, comparado com as soluções que a gente tem em outros SGBDs. O método de indexação é o grande diferencial aí, né? Mais uma vez a gente tem que bater palma para os russos aí, né? Eles Ah, investiram bastante tempo nessa parte do JSON, aí, da versão. o que me lembra que eu tenho que levar uma cachaça para eles lá, né? Tem um que não bebe, né? Ainda não sei o que eu levo pro Oleg que não bebe, né? Ah, cara, não Aceito sei, não dá pra você sugestões. levar carne, né? Churrasco. Ele foi bem no churrasco aqui lá em Porto Alegre? Não, se bem que eu Não, mas acho, carne não se leva de avião, né? De jeito nenhum. eu sei. Se Imigração bem que eu acho que ele engancha. falou que era vegetariano, e aí depois Então. ele Isso comeu é que é sacanagem. carne e achou muito bom, aí, sei Ele lá, vai comeu entender, né? churrasco? Comeu. Impressionante. É, Próxima funcionalidade que a gente tem aqui para citar é o PG Rewind. É assim que se pronuncia? rewind. Exatamente. Que é aquela brincadeira de você poder restabelecer o master depois que você promoveu o slave no standby. Que era uma coisinha bem aguardada. Dá para fazer de certa forma com R-Sync e tal, tem uns jeitinhos de conseguir fazer isso, mas ele automatiza de maneira bonitinha, né? Fica bem. Né? Tem uns detalhezinhos que era chatinho de fazer na mão, né? Exatamente. Na verdade, isso é o que eu acho que eu vi o Josh uma vez falar, remasterização, que é aquele caso onde você promoveu o slave por acidente ou por necessidade, depois você quer voltar ao, ao servidor principal.
né? E como você disse, antes a brincadeira a gente fazia tudo com R5 e fazia o failback, né? Com uma série de passos. E a ideia do rewind é justamente encurtar essa quantidade de passos e minimizar o erro na hora de fazer esse procedimento. Essa ferramenta ela já tinha algum tempo, eu acho que já no GitHub, o Hayek, que foi o que implementou essa ferramenta, ele já estava amadurecendo ela no GitHub e implementou algumas coisas no core que eram necessárias. E depois que isso foi implementado no core, ele sugeriu que essa ferramenta fosse adicionada ao Postgres. E hoje ela está aí e a ideia é que se consiga usar ela para fazer esse failback, né? Eu acho que o cenário dela tá aí em cima desse failback. Você chegou a testar, Guedes, essa ferramenta? Eu nunca precisei testar num ambiente, né, já, digamos assim, numa catástrofe, digamos, né? Mas testei ela sim eu testei na época quando o Reiki colocou lá no GitHub, acho que ele estava trabalhando, era na VMware, né? Isso. E aí eu acho que depois foi o Michael Paquet lá que continuou também algumas coisas, né? Ele deu uma Isso. acompanhada e realmente encurta bastante assim o trabalho, né? De ter que você perdeu lá o sincronismo lá do teu master lá, de alguma forma subiu a slave, mas não era. E agora, o que eu faço com esse master? Como é que eu volto, né? E aí é bem interessante assim que como ele é um rewind porque ele vai relendo, né? O wall file e vai reescrevendo os blocos para ele entrar no estado consistente que ele estava antes, né? Então isso é bem interessante, a ideia é bem interessante, né? E a ideia dele, o ponto crucial dele, a vantagem dele é essa, né? Porque ele só vai mexer, ele não vai mexer nos arquivos que você não precisa fazer mudanças no cluster. É, Você só vai mexer naqueles que realmente necessitam de mudança. sim. É interessante notar que, sim, se você tiver resolver fazer seu failback depois de um mês, pode não ser a melhor ferramenta, né? Só que no Tem isso, caso, tem aquela ferramenta que muitos, né, não conhecem, chamada backup, né? isso, exatamente, né? Tem limitações, né? É, As pessoas não é uma panaceia que resolve, porque senão você vai sim, aplicar sim. archive de um mês e aí vai É, ficar difícil. Você tem que guardar tudo isso, né? Né? Então, atentar para esse pequeno detalhe, né? Depois disso, passamos para outras funcionalidades aqui que foram citadas também. Uma que eu acho muito bacana, que é o Skip Locked, que é a ideia de você, quando você fazer se você tiver um Select for Update, ou estiver locando algum registro, você quiser pegar esse registro e poder pular os registros que estão locados, né? Então você Isso. faz um select for update. Olha, se o próximo registro estiver locado, pega o próximo e pula esse aqui. Então você não tem que ficar tentando várias vezes até pegar um que não esteja locado. Isso, em situações de alta concorrência, eu acho que é uma coisa muito bem-vinda, porque é uma solução simples, elegante e bastante eficiente para o tratamento de filas em banco de dados. Embora eu acho que filas não devam existir em banco de dados, às vezes acontece. Concordo com tudo que você disse em gênero, número e grau. Eu acho que é uma solução que pode resolver alguns casos específicos. Vejo que às vezes não é digamos assim, a maneira mais correta, mais eficiente de se trabalhar um conjunto de dados, mas se o conjunto de dados já está lá e você está com esse problema na mão, aí você tem uma opção.
eu vejo como uma opção bastante viável. É claro que, como o Fábio disse, anteriormente eu teria que fazer aquele famoso loop na aplicação para ficar tentando. Agora, com essa opção, eu posso pedir para pular exatamente aquelas que estão bloqueadas por outras sessões e todo mundo vai ser feliz aí. Vai conseguir obter os registros, conseguir trabalhar em cima deles e é isso que interessa. Eu acho que é importante deixar bem claro, né, que ela é uma opção além daquela opção que você já tinha como no wait no select for update, né? Ela é mais uma opção, né? Mas tem que também ter cautela no uso dela, porque não virão registros que estiverem locados, né? Então, a aplicação tem que estar preparada para isso. Se ela lê o número de linhas baseado no rel tuples da PG-Class e pega um limite daquela quantidade, espera que venha Faz aquilo. isso, né, Gladys? Você está sacaneando, né? Cara, A aplicação assim, tem que se preocupar com a camada lógica, não com a camada física. Para de sacanear, Guedes. mas eu já vi coisas Você assim. gosta de trapacear, né? Eu já vi coisas absurdas, tá? Mas assim, ó, tem algumas aplicações que utilizam fila em banco, como por exemplo no mundo do Java tem o Quartz. Um dos tipos de queue storage dele é em banco, persistência em banco. E aí cai a aplicação, e tal, ela volta a ler do banco. E aí, o interessante é que você consegue implementar a sua própria consulta de obtenção dos jobs. Então, você pode implementar a sua consulta agora, por exemplo, usando um skip locked, ao invés de implementar algo com... O que hoje é implementado, por exemplo, com o advisory lock, né? O cara vai lá, usa um advisory lock por algum ID, alguma coisa, bota na cláusula where, os registros que vierem, veem, os que não vierem, porque tem outro advisory lock lá, o try advisory lock, no caso, né? Ele tenta e retorna um true ou false ali. Então hoje é implementado assim, já é implementado de alguma forma, você usa uma função para isso, né? E agora é bem isso mais está simples, né? na sintaxe, né? E mais simples, né? Mais simples e Tá mais mais eficiente. SQLizado, né? O Mas negócio. assim, gostaria de reforçar assim, por exemplo, uma vez eu peguei uma aplicação que o pessoal fazia uma aplicação de mensageria no estilo o que faz o WhatsApp, o que faz o Telegram, o que fazia um Jabber da vida, né? Lembrando que existem soluções livres para isso, não só o Hector, que funciona no celular, mas o Jabber já usa isso há muito tempo. O Google, inclusive, começou com o serviço de mensagens dele em cima do Jabber, né? Não sei se vocês lembram, antigamente era o XMPP que era utilizado, né? E é um sistema de filas, né? Manda mensagem, enfileira, o outro vai lendo e desenfileirando, né? Então, senhores, não façam esse banco de dados. O banco de dados não serve para isso. Por favor, não é para isso que serve o banco de dados, tá ok? Banco de dados relacional a gente usa para outro tipo de situação. Mas existem situações em que as próprias regras de negócio exigem que não pode ficar em memória, que não pode não sei o quê. Tem casos muito específicos em que não tem como. Você tem que usar a fila em banco de dados e persistir em disco. Infelizmente, é uma situação onde, em ambientes de alta concorrência, isso é um mega problema para a gente. E se você começar a enfileirar a gente para pegar o próximo registro na fila, isso dá um mega. É o que eu chamo de lock inferno, né? Você tem uma tartaruga em cima do poste. Vamos lá. Outra coisa que tem aqui é o paralelo vácuo, né? A história de você poder paralelizar o vácuo. O vácuo é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu lembro que quando eu entrevistei o Josh há uns quase 10 anos atrás, ele falou assim, o vácuo é um problema que a gente tem que lidar com ele. Um dia a gente tem que acabar com ele. E ano após ano ele vai ser um problema um pouco menor na nossa vida. Ele é acionado menos vezes, em menos casos, e ele fica mais eficiente. E aí, como é que vocês acham que está esse histórico aí? É um passo importante para a gente, Euler? Eu acho que sim, Fábio. Isso aí era até algo que eu tinha proposto há um tempo atrás,
acabou que eu não tive muito tempo de trabalhar nisso aí, mas assim, é uma funcionalidade simples que você consegue quebrar em vários comandos simultaneamente em várias tabelas. É algo que a gente já fazia, a gente, quando eu digo Timbira, né, a gente já fazia isso via script, né, quebrando aí em tabelas, disparando várias conexões simultâneas para poder trabalhar isso aí de maneira mais rápida possível, já que a janela de manutenção de alguns clientes são relativamente baixas. Então, além disso, isso aí que o Fábio falou também, ano após ano, os desenvolvedores têm trabalhado em maneiras eficientes de execução do vácuo, ou seja, minimizar ao máximo o trabalho do vácuo, já que lá nos primórdios, a quantidade de I/O que o vácuo consumia era enorme. E hoje em dia, dependendo do seu workload, ela é aceitável. Até porque, se você observar, o próprio AutoVacuum dá conta de muitos workloads hoje em dia, né? Alguns workloads específicos você precisa de algumas rotinas específicas, mas o AutoVacuum ele consegue lidar com isso e ele não consome tanto também. Eu acho que isso aí é um passo importante, né, nesse ponto com relação à manutenção do Postgres. Claro, hoje vai facilitar, né, porque aí com o utilitário VacuumDB eu consigo especificar ali sem precisar fazer um script específico para poder quebrar isso aí em várias execuções ali. É uma coisa só que eu gostaria que tivesse, talvez seja algo a se propor, né? É a ordem. Hoje, se eu não me engano, a ordem que ele escolhe para fazer o paralelismo é pela ordem de tuplas que a tabela possui, né? Da maior para menor, né? Sim. Né? E em algumas situações, se você for usar isso, por exemplo, com vácuo full, isso pode ser um problema, né? Se você for paralelizar e usar o vácuo full, por exemplo. Quero fazer um vácuo full, né? Uma situação como essa. Estou aqui divagando, né? Mas talvez a gente deveria escolher essa ordem ou algum critério ali, né? Para ele poder fazer, porque se você tem um ambiente, por exemplo, que você tem 100 GB livre e você tem lá tabelas gigantes, aí você quer rodar um vácuo full lá, por exemplo, você pode ter problema de espaço, né? Enquanto ele está mantendo as duas tabelas. Então, claro, não vem aqui o porquê o cara está fazendo vácuo full no banco, mas o cara pode ter um banco relativamente pequeno, poucas tabelas, e ele não tem espaço em disco. Ele está com 100 MB livre e tem lá várias tabelinhas pequenas, ele quer fazer um vácuo full lá, sabe que vai murchar e vai ficar com 200 MB livre, mas ele não tem esse espaço para manter as duas tabelas enquanto o vácuo full está rodando, né? Talvez se começar com as tabelas menores, pode ir liberando espaço e quando chegar nas maiores ele tem espaço suficiente, né? Aí são duas coisas, Guedes. Né? Mas uma delas se você vai fazer vácuo full, já é recomendado você ter o dobro do espaço. Sim, um ponto. sim. O segundo ponto é que... Exatamente, é o recomendado, né? É o recomendado. O segundo ponto é que essa escolha do maior para o menor é justamente porque esse aí é aquele problema da mochila. Problema clássico da mochila. E, é claro, é um problema... Explica o que é o problema da mochila. Oi? Explica o que é o problema da mochila. O problema da mochila é o seguinte, você tem objetos para poder colocar na mochila e você tem que colocar o máximo possível. Certo? Em termos de peso, são vários, são vários problemas, mas o nome clássico é o problema da mochila. E você quer colocar o máximo possível ali, que é o nosso problema. A gente quer resolver isso de maneira o mais rápido possível, ou seja, eu tenho 10 sessões, eu quero ocupar as 10, mas de maneira eficiente.
Então, a estratégia é o quê? É você usar as maiores primeiro, porque as menores, teoricamente, né, elas vão ser mais rápidas. Então, eu já ocupo as minhas sessões com as maiores, porque aí quando for liberando, as menores são mais rápidas. Ao contrário de que se você fizer isso aí de maneira inversa, as menores primeiro, você vai ter um tempo maior. É difícil explicar isso aí e não colocar isso num papel ou num quadro para entender melhor. Eu acho que até o código do Postgres lá tem comentando Uhum, esse ponto aí. Eu sei assim, não é a maneira mais eficiente, não é a maneira ótima de resolver o problema, mas, digamos assim, na maioria dos casos é uma boa sim, heurística. sim, Você partir dos maiores para os menores. sim. A fábula das pedras grandes, né? Você, tipo, você começa enchendo o pote com as pedras grandes, depois com as pedras pequenas, depois com a areia e depois com a água, né? Se você começar pela água, talvez você não consiga encher o pote. É mais ou menos nesse sentido, sim. E aí é naquela ideia que o grupo de desenvolvimento do Postgres sempre pensa no caso de uso o mais geral, né? O mais geral para ser resolvido, né? E o que seja mais eficiente, né? Nos Então, casos específicos, a gente continua usando nossos scripts, Guedes. exatamente, exatamente. Mas que poderia ter uma flagzinha lá pro cara, né? Poderia. Inverter. Com certeza, porque assim, como é um problema que eles chamam na computação de NP completo, que é um problema de dificuldade difícil, relativamente grande, então não tem uma solução, digamos assim, uma solução única e uma solução mais eficiente sempre, né? Uhum. Você sempre vai depender daquilo, que como é um problema de análise combinatória, você não tem uma solução, digamos assim, rápida em termos computacionais. Você tem uma quantidade grande de tabelas, você vai ter uma quantidade muito grande de possibilidades, né? Existem várias soluções e, claro, essa heurística que é utilizada é uma heurística simples de implementar e que tem uma performance até satisfatória, ou seja, se eu implementar, por exemplo, um algoritmo guloso ou o que eles usam também em programação dinâmica, DP. backtracking, você pode até ter uma solução melhor, mas você vai gastar, digamos assim, muitas linhas de código para fazer isso, sendo que a diferença não vai ser tão grande. Então, eles preferiram uma solução mais simples Sim. para resolver esse problema aí da ordem. Até porque o problema geral era que o pessoal acabava partindo para um script que lia as tabelas e gerava lá uma lista e começava a chamar o vácuo nelas paralelamente. Então esse era o problema, né? Então foi resolvido já no próprio DB mesmo e Vale Exatamente. lembrar também que assim, você tem que ficar de olho sempre no seu consumo de I/O, porque se você paralelizar demais, não é só os processadores que sofrem. Se você começar a ter muitos eventos de espera de I/O, você vai ter perda de performance ao invés de ganho. Então tem que usar também com mais um recurso que você tem que usar com parcimônia, né? Na verdade, o VacuumDB vai ser utilizado para manutenção numa janela. E às vezes a sua janela é pequena, como é o caso de alguns clientes. E nesses clientes a gente utilizava um script para fazer isso, nessa mesma ordem, do maior para o menor. Né? E a ideia era essa aí. Às vezes tinha isso aí que o Fábio falou, né, também. Tirava uma ou outra tabela, ou colocava em uma outra ordem, uma ou outra tabela, para satisfazer algum caso específico. Mas é bem em cima disso aí. Não, Talvez o que o Guedes falou possa ser implementado no futuro. Ter algo mais flexível. não. O meu alerta é mais em cima do tamanho do grau de paralelismo que você quer implementar, né? Você não pode subir demais isso, porque ao invés de você ganhar, você começa a perder. Num 24/7 é problema, mas se você tem um sistema que você garante que naquele horário da janela você não tem processamento, eu não vejo por que utilizar o máximo de I/O possível.
Sim, sim, o Então, máximo, só que é um recurso finito. Sim, Uma hora sim. ele acaba. Outro recurso que apareceu aqui é a parte de melhoria no buffer, né? Da escalabilidade do buffer. Essa parte eu não olhei muito, mas tem uma série de funcionalidades aqui para melhorar a parte de lock e coisas do tipo, né? Uhum. De melhorias em escalabilidade no geral, né? Que os testes estão mostrando aqui que para servidores grandinhos e alta concorrência, a gente está melhorando bem, né? Diz sim. aí, Euler. Tem um desenvolvedor, o Andres, ele trabalhou bastante nessa parte aí de lock, principalmente, na escalabilidade do lock, para poder resolver alguns problemas de escalabilidade, ou seja, em alguns casos específicos, você via a curva decrescer muito rápido numa quantidade, digamos, pequena de CPUs sendo utilizados. E a ideia foi tentar maximizar isso aí, né? Ele conseguiu algumas melhorias, claro, não é um comando específico, não é inerente ao sistema, ou seja, está disponível para todo mundo, não precisa passar opção nenhuma. E, além disso, também ele trabalhou com outros desenvolvedores na parte de melhorar a concorrência de acesso no shared buffers. Né? Isso aí foi feito também, para que você tenha uma melhoria aí na hora de estar obtendo as páginas lá no shared buffers. Foi em cima disso aí que ele trabalhou. Eu acho que ele até publicou alguns, eu acho que o Robert Haas, não me lembro se foi o próprio Andres, publicou alguns números com relação a esses ganhos. Não sei se os senhores chegaram a ler algumas coisas aí nos blogs ou mesmo na lista. O que eu andei dando uma olhada foi na parte dos locks, que daí acho que o Anderson também trabalhou, que envolve a parte ali das triggers e das foreign keys, né? Também, né? Que aí reduziu, ele tratou alguns tipos de locks ali para diminuir um pouco o nível do lock, né? E aí com isso gerar um pouco mais de velocidade em algumas operações, né? Relacionadas a trigger e eficaz, né? Isso eu dei dando uma olhada assim, e essa parte aí dos testes ali eu achei bem interessante, assim, eles testaram com máquinas ali com processadores bem, né? Digamos, bem. Isso, E eles eu acho que a grande questão era quando você tinha slots físicos, né? Tipo, você tem mais de um conjunto de slots de processadores, né? Então, físicos, né? Então, acho que isso foi um ganho também significativo, justamente para essa troca de context switch entre o processador de um conjunto físico com um processador de outro conjunto físico, né? Então, eu acho que isso aí foi bem tratado também, né? Então, é bem interessante, cara. Achei bem interessante isso. É uma funcionalidade que não dá para ver, né? Não dá para mostrar para o usuário final, né? Mas a gente acaba percebendo que com os mesmos recursos a gente consegue fazer mais coisas, né? Então acaba que, por consequência, você tem um ganho bem significativo, né? eu até vendo assim, eu vi que em alguns benchmarks específicos o Postgres chega a ganhar em 90% de performance em relação ao 9.4. Para vocês terem uma ideia do que foi feito para essa versão 9.5. Isso em relação ao 9.4, que era a versão anterior. Então, são ganhos importantes que não tem muita visibilidade, porque não é um comando em si, mas que em termos de, digamos assim, de mudança de uma versão para outra, quem usa o banco de dados vai perceber visivelmente esse ganho. Eu acho que esse é um ponto positivo, é aquela funcionalidade que está ali no canto, calada, mas que realmente veio para
surpreender o usuário. Muito bem. Algumas outras funcionalidades que tem aqui, eu vou tentar passar rapidamente para a gente comentar em bloco aqui, para a gente não tomar muito tempo, porque a gente já está com o tempo avançando. A gente tem o Commit Timestamp Tracking, que é uma ideia bem interessante para trabalhar com dados históricos, que você vai saber quando que determinado update foi feito em cada registro e tudo mais, que é algo interessante para se comentar. Tem a questão do cluster name, que já é pensando na estrutura de multi-tenancy, né, que é para você poder dar nomes para o cluster, não só para o banco de dados, mas para o cluster em si. Tem que tomar cuidado que a palavra cluster no Postgres causa um pouco de confusão. Quando a gente fala de cluster, a gente está falando do conjunto completo de bases de dados que compõem uma instalação de dados do Postgres. Tem a parte de otimização de sorte, que vai dar uma melhorada boa. O index only agora também funciona para índice do tipo GIST, que é uma melhoria que era esperada, uma evolução natural. Tem a parte de table sample, que é para você poder pegar um conjunto específico aleatório de dados, mas que seja relativamente representativo daquela tabela, sem você ter que fazer muitos recursos para ter algo significativo. O que mais aqui? A redução de uso de memória no back-end. E tem essa parte aqui de Custom Scan Interface e Pushdown Infrastructure. Ainda preciso melhorar muito meu inglês, gente. Mas eu estou treinando, viu? Treinando russo também, viu? Não, russo eu tentei, viu? Eu tentei, mas eu falei assim, não. Eu vou treinar só o inglês, porque eu tenho que fazer a apresentação em inglês, vai ser minha primeira palestra em inglês. Então, eu desisti do russo. É muito difícil, cara. Aquele alfabeto cirílico é um negócio de louco. Eu desisti. Tá, vamos lá. Primeiro aquela parte que você falou do track commit timestamp e o cluster name. São duas funcionalidades que vão ajudar em soluções de replicação. A primeira, ela registra o tempo da transação no registro. Isso vai possibilitar a ordenação daquelas transações lá pela solução de replicação. E o cluster name vai permitir você identificar qual é o nó. Eu acho que são duas funcionalidades aí que foram solicitadas pelo pessoal que está implementando o BDR, que é o Bidirectional Replication. Então, são duas funcionalidades que vão ajudar nessa solução. Não só nessa solução, mas em outras soluções também que queiram implementar replicação e tenham essa ideia, ou seja, precisem, por exemplo, do tempo da transação ou do nome do cluster. Você falou de Table Sample entra naquele grupo das funcionalidades do Data Warehouse, e que a ideia é você pegar uma amostra da tabela, e aí até na minha palestra durante o PGBR eu comentei sobre ela, até dei uns exemplos. E a ideia dela é essa, você pegar uma amostra da tabela e você tem, por exemplo, uma tabela muito grande, você quer pegar amostras dessa tabela. Ou seja, você tem uma parcela dos dados que vão representar dados daquela tabela. A ideia basicamente é essa. Você comentou o que mais, Fábio? Eu falei sobre a admissão de uso de memória e a parte do Join Pushdown. Tá, eu vou passar um pouco aí para o Guedes, falar um pouco também. Depois eu volto comentando. Eu tinha notado aqui a parte do Fast Sort ali que você tinha falado, né, um item ali, né, que é a implementação, no caso, para que você consiga fazer a ordenação um pouco mais rápida. Então, ao invés de ele ler, por exemplo, uma string gigante, lá ele usa uma função ali para pegar só os primeiros bytes e fazer essa comparação. E aí, se não for suficiente, ele faz um fallback lá para o método antigo. Isso aí ajuda na questão de ordenação, né? A parte de Custom Scan... Ficando claro, né? Ficando claro, isso vai aumentar a performance de consultas
do tipo varchar text Varchar. numeric. Isso, Varchar exatamente. text numeric, ou seja, esses três tipos de dados podem, se você faz alguma busca que esses tipos de dados estão na cláusula where, o Postgres pode utilizar esse método de abreviação de chaves, que é o que ele chamou aqui, deu esse nome à funcionalidade, que vai conseguir acelerar essas buscas, ou seja, fazer uma busca mais rápida por um varchar, por um text ou por um numeric. Continua aí. A parte do Custom Scan, que acho que é bem interessante, que é mais uma vez ali o Postgres expondo uma funcionalidade interna, né, para o mundo externo, e aí já tem algumas extensões aí que estão fazendo uso disso, inclusive junto com o paralelismo, né, eu vi uma extensão chamada AGG, que a ideia é ela paralisar várias funções de agregação. Eu vi isso aí também. Então ela usa o Custom Scan e o paralelismo para isso, né? Para os FDWs aí vai ser bastante interessante, porque eles vão poder utilizar essa funcionalidade para poder implementar o que eles chamam de join pushdown. Ou seja, eu quero fazer uma junção, só que parte da junção eu tenho que resolver em um outro servidor. Porque como funcionava no Postgres? Para eu fazer uma junção com a tabela externa, ou seja, eu tenho uma tabela no Postgres e uma tabela, por exemplo, no SQL Server, e eu tenho implementado uma tabela externa, o Postgres trazia todos os dados do SQL Server para o Postgres e fazia a junção no Postgres. Com esse join pushdown, eu consigo fazer parte disso, eu não preciso trazer todos os dados do SQL Server, né? Eu consigo fazer uma parte lá e trazer o que me interessa para o Postgres e terminar de processar a consulta ali. Isso aí seria o que eles chamam de join pushdown. Isso, exatamente. E, Tem mais alguma coisa que o Teles passou ali, que Parte falou? de redução de consumo de memória no back-end. Coisas mais baixo nível daí, né? Mas Que é sempre bem-vindo. E, por último, vocês querem citar mais alguma coisa desses aí? Não, só. Fala. Não, só que um item que eu tinha notado aqui que eu achei interessante é que a parte do track commit timestamps ali é bem interessante para essa questão também para o cara que trabalha com o ambiente de data warehouse e precisa fazer algum tipo de delta para ver qual o registro que foi atualizado desde um determinado momento e tal. Então ele pode acabar utilizando o track de timestamp com cautela também, né? Para poder fazer, por exemplo, uma carga incremental num banco de dados da Data Warehouse, ao invés de ter que calcular um delta, botar uma trigger para ficar armazenando o timestamp de quando que foi feito o update ou insert, alguma coisa assim, ele pode acabar aproveitando isso para compor alguma lógica de delta, né, para o ambiente dele, para extrair dados e gerar isso no Data Warehouse, por exemplo. Então, ele pode usar esse cara para calcular esses novos que registros foram alterados ou foram inseridos desde uma determinada data, né? Mas com cautela também, né? Tem que compor isso à solução já existente. Né? Podia usar isso um dia, né? Podia ser um pontapé, quem sabe um dia, para a gente implementar o nosso flashback query, né? Que era uma coisa bem interessante de ter, né? Mas vamos lá. Por último, eu queria citar aqui, que foi citado, mas eu deixei por último de sacanagem, porque o cara deve estar no carro escutando o negócio, ele já me mandou uma mensagem aqui. Tem uma funcionalidade implementada pelo Fabrício, aqui da Timbira, que é ele participou aqui do Google Code of Summer, Google Summer of Code. Eu sempre troco, né? E desenvolveu essa funcionalidade que é o Alter Table Set Logged and Unlogged. E ele está trabalhando para melhorar isso para o 9.6, certo? Então ainda tem mais coisa aí que ele vai colocar isso no 9.6. Na versão atual ele tem que reescrever a tabela, então
dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele já coletou, inclusive no PGCon lá no Canadá, várias ideias para melhorar isso e já está trabalhando nisso para o 9.6. Então, meus parabéns ao Fabrício, que está aí na estrada, pela funcionalidade aqui, que não é a primeira, não, a gente já tem funcionalidades no Postgres aí há uns 10 anos, pelo menos, né, Ola? Quanto tempo você já tem coisa? E não é a primeira major feature também que tem da Timbira aparecendo aí, né? Mas é uma funcionalidade bacana, principalmente para quem tem que importar dados e depois quer importar de uma maneira bruta e depois trabalhar em cima deles de maneira mais cuidadosa. Comentários, senhores? Cara, eu achei que foi fantástico. Tá retornando aí. Tá dando eco aí. Aqui tá bom. Eu achei que foi bem interessante assim essa capacidade de você transformar ela em logged e unlogged, né? E até em alguns testes ali, a parte de integrar isso, mesmo que você não tenha, por exemplo, um questionamento que foi levantado por Fabrício, inclusive, era dado que eu tenha, por exemplo, um master e um slave, a unlogged table estando no master, os dados não estão na slave, obviamente. A partir do momento que você transforma ela numa tabela logged, esses dados vão lá para a sua slave. A questão é se você tem uma tabela unlogged que seja muito grande e que lá na slave, como você não tem a unlogged lá, você tem até menos espaço em disco. Aquelas situações, né, que a gente aconselha não ter, mas sempre acontece, né? Então o cara está economizando disco lá e ele tem 100 GB a menos só pelo fato dele ter 3 unlogged table no master que ocupariam esses 100 GB. Então ele está, né, com espaço livre ali. E aí se no momento que você transformasse a tabela unlogged em logged, você pudesse já associar ela a uma table space, alguma coisa assim, para que lá no outro ambiente ele pudesse adicionar um disco, alguma coisa e trabalhar. E mesmo assim funciona bem legal, os testes que foram feitos foi bem interessante, assim, então é um recurso que está bem integrado, bem funcional e dá para usar aí com bastante segurança, né? Guedes, eu acho que vale a pena explicar o que seria uma unlogged table, Sim. porque não é um recurso que tem em outros SGBDs. De repente tem alguém que não conhece profundamente o Postgres. Uma unlogged table é uma tabela que ela não gera registro no wall. Ou seja, você consegue fazer operações rápidas nela, já que boa parte do tempo de inserção de uma tabela, atualização, são informações que você tem que gravar no log de transação. E como a tabela unlogged ela não grava no log de transação, a operação é realizada de maneira mais rápida. Como o Guedes citou, eu trabalhando, por exemplo, com cargas de dados, eu posso dar cargas de dados em unlogged tables, que é bem mais rápido do que eu dar carga de dados em cima de uma tabela regular. E a funcionalidade do Fabrício ela vem justamente nesse ponto, que é eu conseguir dar carga em uma tabela unlogged e depois converter essa tabela de unlogged para logged. Temos dois cenários. Quando você não tem replicação, você consegue fazer isso de maneira rápida, sem precisar estar escrevendo toda a tabela no log de transação. E se você estiver usando replicação, você já não consegue fazer isso, porque como ela é uma tabela unlogged, ou seja, não grava nada no log de transação, e a replicação ela usa justamente o log de transação para mandar as informações, essa funcionalidade ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que escrever toda a tabela no log de transação para que ela seja replicada para o slave. Então, são as possibilidades aí de trabalho com essa funcionalidade em si. Apesar disso aí, ela pode ser uma funcionalidade útil, né? Principalmente se for em um ambiente que você não trabalhe com replicação, por exemplo.
Uhum. Você vai conseguir ter um ganho em algum tipo de rotina que você tem que executar periodicamente bastante significativo. E até fazendo um adendo, né, como ela é uma tabela unlogged, né, ela tem uma certa consistência, ela tem uma consistência eventual, digamos, podemos assim dizer, né, se há um crash em algum momento no teu banco, você corre o risco de perder um dado, mesmo que você tenha dado o commit, tenha retornado o commit ali, há um risco, porque ela não é uma tabela que ela é logada no wall, então se houver um crash, o banco quando sobe, como ele não sabe se essa tabela está consistente ou não, ele é como se ele truncasse ela ali para ela iniciar num estado conhecido e zerado, né? Então essa aqui que é uma questão também a se expor, né? Então ela é uma tabela que ela teria em formato unlogged, ela teria uma consistência eventual, né? Se você não tivesse nenhum crash no banco, ela vai estar normal lá, vai estar de boa. Até que passa o checkpoint lá e grave ela, mas corre o risco de você perder os dados que estão ali no momento do crash, né? Se você baixar o banco normalmente, estaria certo, né? Uhum. Senhores, falando agora de 9.6, a gente perguntou para o pessoal aqui na pesquisa quais são os funcionários do que já está implementado, e é óbvio que bateu assim em primeiro lugar a parte do Parallel Sequential Scan, que é a primeira parte do nosso Parallel Query, né? Que é uma funcionalidade bastante interessante, e junto com ela já vem, por exemplo, o Explain para per worker, né? por workers, que vem de encontro ao Parallel Scan. Então essas duas funcionalidades aí estão citadas como as mais aguardadas. E na sequência a gente tem o ajuste do Tablespace Effective I/O Concurrency por Tablespace, mais um ajuste fino aí para quem está trabalhando com diversos tipos de RAID e discos diferentes. E por último, apareceu aqui também o If Not Exists, para quando você estiver adicionando uma coluna numa tabela, fazendo um alter table. E algumas funcionalidades novas aqui no JSONB, que já também, mais uma vez, como a gente citou, tem muita coisa entrando ainda na parte do JSONB, que é trocar o JSONB Replace pelo JSONB Set e permitir que ele adicione novos valores. Esses são os principais funcionalidades citadas aqui. Senhores, algum comentário aí? Olha, Fábio, eu vou acrescentar aí a sua lista mais duas novas funcionalidades que foram comitadas hoje à tarde. Não vale, né? Uma delas é o suporte a Parallel Joins, que foi feito pelo Robert Haas. E outra é você conseguir fazer agregação em múltiplos estágios. Isso aí vai ser importante principalmente para essa parte de agregação partindo de múltiplos nós. É uma infraestrutura para isso. Ou seja, se eu tenho dados a serem agregados e esses dados vêm de múltiplos nós, eu consigo fazer. Eu já tenho a infraestrutura para isso. Eu acho Isso que aí. essa Isso é parte muito de bacana. paralelismo, eu acho que vai ser o nome para essa nova versão. Eu acho que Vocês acham que a gente vai ter uma versão 10? possivelmente, Olha, Fábio. cara. Eu acho que possivelmente, por essas funcionalidades de paralelismo, eu acho que talvez ela mereça um nome diferenciado, porque isso aí, o Postgres vai dar um passo muito importante no cenário de banco de dados, né, em si. Uhum. Eu acho que ele vai sim dar uma importância aí para essa versão nova. O que você acha, Guedes? Cara, eu concordo plenamente, assim, eu acho que é um bom momento para saltar para a versão 10, assim, né?
tipo, nós não tivemos, por exemplo, a 8.5, né? Ela Não, está em acima cima da... da hora, eles... Vamos pular para 9, né? Então, beleza, talvez a gente não tenha, né, a 9.6, né? Talvez ela vire uma 10 aí, porque no andar da carruagem aí é bastante assim promissor o que eles Tentador, estão né? fazendo, bastante tentador, mas ao mesmo tempo é bastante promissor, né? E cara, é uma coisa que você olha assim, pô, dá orgulho de ver assim as coisas como estão acontecendo assim, né, cara? Porque pra gente que trabalha e a gente que entende como funciona o banco a fundo, a gente vê que a gente entende também as deficiências que o banco tem, que o Postgres tem. Eu acho que é um passo, como você falou ali, Euler, é um passo muito, é um passo grande, mas ele está sendo um passo assim bem dado, sabe, ele está sendo bem cuidado. E essa parte, por exemplo, das agregações, cara, é incrível assim, tipo, a gente vai poder ter um map reduce paralelo no Postgres, se você for pensar. Você pega um custom scan, implementa uma agregação que recebe dados de vários caras paralelos, você vai ter um map reduce no Postgres. Isso. Alia isso a outras possibilidades, você vai, né, usa sharding, essas coisas. Cara, assim, a gente vai ter uma escalabilidade horizontal bem interessante, assim, cara. Então, Eu fiquei bem animado, viu, pô, Guedes? Confesso, cara, assim, com ó, essa funcionalidade de junção paralela, eu aham. fiquei bem animado Eu mesmo. tava acompanhando ali, cara, o trabalho do pessoal e, pô, e eu não vi que comitaram hoje. Tipo, fiquei sabendo por ti agora. Tipo, eu não tava acompanhando hoje ali os commits, fiquei sabendo por ti agora. Pô, daqui já vou sair, já vou testar alguma coisa já, né? Beleza. É, É, vamos ver o que que vai dar isso aí, mas uma outra coisa que eu acho que merece menção aqui também é a parte de replicação, né? Que eu acho que também tá próximo de fechar ali essa parte de replicação lógica, né? Uhum. mas Eu vocês acho que acham que a aí gente vai conseguir? o core vai ter toda a funcionalidade já para você fazer uma replicação lógica decente. O PG Logical tá na Commit Fest para ir para Contrib, né? Isso, tem o PG Logical, que seria o quê? Na verdade, eu estava até brincando com ele aqui, porque Ele é um ele. subset do BDR, né? É porque ele até citou o Alt.json, que foi um plugin que eu fiz, foi um dos primeiros para decodificação lógica. E a ideia do PG Logical é um plugin genérico para replicação de dados. Né? O Alt.json ele é específico para o tipo JSON. O PG Logical, a ideia dele é ser um plugin genérico, e aí você ter clientes implementados para poder fazer isso e consumir da maneira que você achar que tem que fazer. Por exemplo, quero consumir uma tabela específica de auditoria ou uma tabela específica de log, consumir isso em outra solução, como o Guedes citou aí, um NoSQL da vida, eu posso fazer e utilizar esse cliente do PG Lógico. A ideia é essa aí. Mas eu acho que particularmente é importante porque você consegue fechar uma funcionalidade, que seria essa replicação lógica, que muita gente pede e sempre fala sobre ela e sempre tem alguma coisa que não está funcional. Né? Por exemplo, agora, por último, é a parte das sequences, né? Você conseguir tratar as sequences na replicação lógica. Então, acho que depois que fechar esse ciclo, para essa nova versão, 9.6 ou 10, não sei ainda, vai ser um. Eu acho que principalmente com esses dois carros-chefes, na minha visão, o Postgres consegue colocar aí um número incremental, o Major Version, para 10, com essas duas funcionalidades. Não sei o que os senhores pensam também sobre essa
funcionalidade de replicação. Eu acho que a melhor oportunidade para eles fazerem é isso agora, cara. Se for para aumentar a versão, é agora e fazer o marketing em cima. Então, mas Que foi o tá que fizeram difícil com essa a parte 8. de entrar, né? Oi? É uma boa incógnita essa parte de ciclo se entra na 9.6, né? Tá Tá uma ali parte delicada ainda, né? tá ali para poder ser comitado. Até eu ouvi na última discussão na thread, eu vi o Tom Lane falando que vai pegar para fazer. Eu até vi o pessoal mexendo na infraestrutura disso aí, porque a ideia é criar um método de acesso para sequências, né, que é equivalente ao que os índices usam, né, um método de acesso. Então, eu não vejo por que não entrar. Tá ali no Commit Fest já algumas Commit Fest e acho que está bem maduro. Eu acho que um cara igual o Tom Lane pegando, a coisa anda. Por isso que eu acredito que vai entrar sim. Uma coisa que eu acho que talvez é uma pena e talvez não entre é a parte de particionamento. Seria Isso acho que também uma vai levar outra funcionalidade importante. Acho que o Fábio até lembra lá do PGCon a gente discutindo sobre isso aí. Mas o cara está trabalhando, né? É um trabalho que está ativo, né? A gente ficou muito tempo no vai, não vai, vai, não vai. Ele dá pouco feedback, e não sabe direito como que ele está trabalhando, e, enfim, não estou vendo muita atividade dele não, Fábio. Por isso que eu acho que a coisa não engrenou, porque se ele tivesse colocado algumas coisas igual ele colocou após o PGCon e continuasse assim, acho que talvez até conseguiria ter um feedback bom nessa versão e para a próxima ele conseguir ter uma funcionalidade madura, né? Porque geralmente é isso aí que acontece com essas funcionalidades grandes. Ela passa um ciclo, o pessoal dando feedback, desculpa, e na versão seguinte ela é amadurecida, revisada e incorporada. Bom, como última provocação aqui, depois de 6 meses do PGCon, Elzer, como é que você está vendo aí a parte do XC, XL, XC2, X um monte de coisa? Para quem não sabe, é a versão de cluster do Postgres que começou sendo desenvolvida pelo pessoal lá da NTT, depois entrou o pessoal junto da Enterprise DB, depois o pessoal da Europa, e aí foi alguns fóruns. Eu vejo assim, Fábio, eu acho que falta um pouco mais de aproximação dos japoneses do grupo de desenvolvimento, né? Eu acho que eles já desenvolveram por um bom tempo, talvez por não ter implementado todos os comandos, eles ainda estejam tímidos aí em tentar incorporar algumas coisas dentro do core do Postgres já, que foi o que aconteceu com a replicação. Eles ficaram 2 anos desenvolvendo uma solução de replicação e aí depois foram incorporando aos poucos, né, durante um ciclo de desenvolvimento que foi o da 9.0. Então, eu vejo que eles estão um pouco tímidos ainda com relação a isso. Eu não sei se a solução não está muito madura. Pelo menos a última vez que eu olhei, ainda não era nem o código do XL, era do XC ainda. Ele estava bem deficiente em algumas áreas, mas são algumas coisas específicas. Até porque a solução exige que você trate comando a comando. Não é algo que dá para fazer como um todo, né? Então, eu vejo que nesse ponto falta eles colocarem um projeto que é um projeto grande na mesa e aí começar a fazer alguma coisa. Ou não sei se eles vão continuar com a ideia de ter um produto externo sempre, né? Eu acho que não seria uma boa. Ao mesmo tempo, isso seria um fardo grande em cima do projeto internacional.
Mas, assim, ao longo da história do Postgres, eu vejo que isso aí não seria um empecilho. Claro que seria uma cautela, mas não seria um empecilho, porque a quantidade de linha de código iria saltar aí por digamos assim, quando se tem alguns patches com 5.000 linhas, o pessoal já fica assim, imagina esse código do XC, do XL, do X2 sendo incorporado ao core do Postgres. Eu vejo que falta ainda essa interação, Fábio. Também tem a questão, o XC, ele está em relação, o fork dele é a partir de qual versão? Se Porque eu tem uma não me diferença. engano, a última foi a 9.2. Era 9.2, né? E o XL já é, acho que, aí é 9.3, né? Eu acho, né? O XL, né? Que é mais É, recente, né? isso. Então, Tem o XC2 também, né? Tem o é, X2, que é o XC, só que com outra licença, não sei, acho que não mudou a licença. Com outro grupo de Bom, desenvolvimento, digamos assim. é um embrólio isso aí, né? é. Mas beleza, acho que deu para dar um cenário aí do que está vindo pela frente aí, né? Eu Ah, acho que é bem por aí. Eu não sei se o Guedes tem alguma outra funcionalidade que ele queira citar ou comentar. Assim, ó, uma coisa que eu gostaria de ver seria o Columnar Store. O storage lá colunar. Até o Álvaro e o Thomas Vondra estava trabalhando e nisso e tal, até rolou um patch ali, que é a ideia de você fisicamente armazenar em sistema em storage colunar, né? O CitusDB, ele tem lá, ele trabalha assim e tem até uma extensão para o Postgres. E aí o pessoal ali, o Thomas e o Álvaro trabalharam num exemplo ali de uma API, meio que simulando como a API dos Foreign Data Wrappers ali trabalha e tal, para que você pudesse implementar o seu Columnar Storage, né? Eu acho que isso aí seria algo interessante de ter aí para as próximas versões, mas eu acho que não está nem. Tá meio Eu acho que parado, não não está no sei. radar do Álvaro, não, pelo que eu conversei com ele. Acho que ainda não está olha, no mas radar dele, não. eu tenho visto gente discutir com mais seriedade a ideia de um storage plugável, do estilo do MySQL. Isso Sim, está entrando no radar da equipe e aí isso vai facilitar esse tipo de trabalho, né? Criar essa infraestrutura para você ter um Uhum. storage plugáveis. Que é sim. uma coisa que se provou uma ideia interessante no MySQL, né? Uma coisa que Sim, fez o mas MySQL ter uma sobrevida muito maior do que algumas pessoas esperavam foi exatamente isso, né? o meu medo é você limitar algumas funcionalidades. Isso aí eu não acharia É, interessante. mas Se eu você acho vai, que vai no propor outro Postgres. formato, É, tem uma série de coisas, Fábio. Uma é essa questão das funcionalidades, porque você sabe que o MySQL, alguns storages plugáveis, eles não suportam algumas funcionalidades. sim. Um outro ponto é a questão da migração, porque se você usa um outro storage, como é que você vai funcionar na hora de fazer um upgrade? Ah, eu estou usando o PG Upgrade, como que eu vou fazer? Um dump, um restore? Ah, mas minha base tem 30 tera, e aí? Não, é uma questão hiper delicada e ao mesmo tempo só valeria a pena você ter um storage diferente em situações realmente bem diferentes, que é o caso do columnar storage. E aí realmente as funcionalidades que você vai ter nele são completamente diferentes do que você teria na outra. Não faria sentido você ter talvez um outro storage para ter exatamente as mesmas funcionalidades que já existem. Né? Seria para tratar casos específicos. Né? Certo. Não, com certeza. Mas Eu só queria é um assunto que comentar. ainda vai render alguns anos aí, né? Estamos já falando num plano de tempo mais de longo prazo, né? Estamos falando coisa para algumas versões aí, para daqui umas 4 versões, talvez. Por aí, no mínimo. Eu só queria fechar e comentar mais
uma é sobre o checkpoint segment, que ele não existe mais na 9.5, acho que vale a pena falar, que é um parâmetro que muita gente conhece. Então agora eu tenho dois parâmetros, que é o min wall size e o max wall size. Eles definem o mínimo e o máximo do wall, né? E daí segue totalmente uma linha diferente aí dos checkpoint segments. A outra coisa é a compressão no wall, que agora é possível fazer, ou seja, ele consegue compactar o full page write, que é aquilo que é escrito toda vez no início ali, quando você muda os arquivos, né? Então ele consegue compactar isso aí e consegue assim reduzir o tamanho dos arquivos do wall, do espaço ocupado pelo wall, porque boa parte dos dados do wall é o full page write, né? Em algumas simulações que eu fiz, isso chega próximo de 30%. E aí com a compressão você consegue reduzir esse espaço aí. Legal. Eu tenho também mais uns itens ali a respeito da 9.5, que uma é quanto ao reindex do esquema, que é uma funcionalidade que eu acho que não sei se estava na tua lista aí, ô Fábio, mas que Eu agora você peguei pode dar só as major features. Porque você senão o pode dar um programa ia ficar reindex muito esquema lá e aí ele faz lá em todas as tabelas daquele esquema, né? Uma funcionalidade que foi o Fabrício, inclusive, também que implementou, que é que para você olhar o tamanho que uma table space ocupa, que daí se você dá um /db mais lá, aparece lá lá no agora PSQL. no PSQL, Isso. né? E também o update, você consegue passar agora um subselect ali, no caso, né, para você fazer a atribuição ali em mais de um dado, né, mais de uma coluna, né? Então você, por exemplo, você consegue fazer um update de tabela lá, 7, aí coloca lá coluna 1, coluna 2, coluna 3, igual a faz um select do outro lado ali, né? Então a especificação do padrão SQL diz que poderia ser ali qualquer coisa que retornasse uma linha, né? Uma row, né? Ah, eu acho que, se não me engano, quem implementou isso foi o Tom Lane, e ali, por exemplo, você tem uma função que retorna lá uma row lá, e você pode usar ela no update agora, diretamente ali no cenário igual, você pode usar ela, mas tem que estar dentro de um subselect, digamos assim, né? Então, antes o que você faria ali uma artimanha ali para poder chamar um outro select por fora, tal, você pode chamar na própria linha ali do update ali, no próprio set, seja ali dentro do subselect uma função ou um próprio dado vindo de uma outra tabela também. Então, a sintaxe ali mudou um pouquinho. Eu achei isso aí interessante ali para alguns casos, né? E outra coisa também que eu acho que daí é um pouco mais baixo nível, mas o Postgres ele possui as event triggers, né? Que alguns eventos que acontecem no banco, no teu banco de dados ali, eles disparam algumas triggers, né? Então, uma criação de alguma coisa, uma tabela, enfim. E aí foi criado um event trigger novo, que é para quando uma tabela ela é reescrita, né? Então, agora você pode criar ali uma trigger para quando esse evento acontece. Ele é usado, por exemplo, para replicação, né? A tabela foi reescrita, por exemplo, em disco ali, então você pode disparar lá um background worker ou algum processo que vá, por exemplo, criar a tabela num outro banco, por exemplo, né? Então eu achei interessante citar isso aí também. Já que está citando aí também, lembrei aqui, o Fabrício também fez mais uma funcionalidade, que é o if not exists, para mais alguns comandos, né? O create table as, o create index, create sequence e o create materialized view. Ele é meio Então agora tarado para esse negócio de final que existe, mas é uma mão na roda, eu gosto bastante.
Uhum. Para quem faz scripts de De deploy. deploy é uma mão na roda, porque você não precisa ficar tratando esses casos, né? Você pode simplesmente usar um comando declarativo para poder fazer isso aí, você não precisa de um procedimento. Eu acho isso bastante mão na roda. Muito bom, senhores. Vamos encerrando aqui por hoje, que a gente já estourou o nosso tempo. E estou aguardando contribuições de novos artigos até o final do carnaval. O meu. Estou escrevendo alguns. Hã? Então. Estou escrevendo alguns. Estou, inclusive, aceitando sugestões de qual vodka trazer da Rússia para presentear o melhor artigo escrito até o final do carnaval. Lá eles vão te indicar vodkas, né? Eu, assim, particularmente, eu tenho algumas preferências, não sei o Guedes, assim, eu não sou muito de vodka, mas uma das vodkas que eu gosto é a Stolichnaya. Pode ser que eu também não manjo nada de seja vodka. muito popular lá, não sei, enfim. Mas não é uma importa, que me agrada. você não vai ganhar, cara. Você não vai ganhar. Então não precisa escolher. Não, mas eu acho assim, lá eles vão entender muito mais de vodka, como aqui no Brasil a gente entende muito bem de cachaça, né? Não, cachaça eu vou levar pelo menos umas duas boas lá. Com certeza. E ainda preciso de uma sugestão de um presente para dar pro Leg. Eu ainda não sei o que dá para ele. Vou levar café para ele. Será que ele toma? Ele gostou de chimarrão, cara. Chimarrão, se você levasse um mate para ele. Mate, ele falava. Eu vou ter que achar em São Paulo um lugar para achar um bom mate e uma boa cuia, né? Ah, com certeza. Eu não sei, talvez no mercado municipal tenha uma banca lá de algum gaúcho, não, de repente. Ah, não, no mercado sempre tem. Aliás, é bom achar uma boa cachaça lá também, né? Você me deu uma boa ideia, vou dar um pulo no Mercadão. Pois é, dá uma procurada, que eu acho que talvez deve ter uma banca, pelo menos lá em Porto Alegre, no mercado, tem lá boas né? Não, com certeza você deve achar em São Paulo. Em São Paulo. O que a gente não achar em São Paulo, você não acha no resto da América Latina. Lugar nenhum. Se você não achar aí, eu vou te falar. Você não procurou no lugar certo. Eu vou te dizer que tá difícil de achar uma bota para frio aqui em São Paulo, viu? Uma bota para frio, assim, de lã, de carneira, assim. Difícil, viu? Ah, é mesmo? Porque ela vai pegar menos 20. Lá no Canadá tinha. Lá no Canadá tinha. Lá no Canadá tinha, mas eu não sabia que eu ia para a Rússia, né? Senhores, uma boa noite para vocês. Boa noite. Um grande abraço para os nossos espectadores aqui. Também tem pelo menos uma dúzia aqui acompanhando. E para os que forem nos ouvir aqui depois no YouTube. Podem postar comentários. Isso, comentários são sempre bem-vindos. E nos comentários a gente coloca alguns links do que a gente discutiu aqui também. Senhores, eu aguardo os seus comentários com os links aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Valeu.